Bom dia a todos. Hoje iremos falar sobre bombas hidráulicas. Abordarei os diferentes tipos, características e mostrar aspectos de dimensionamento de bombas hidráulicas. Bombas hidráulicas são máquinas que convertem energia mecânica em energia hidráulica, injetando fluido hidráulico no sistema com determinada vazão e pressão. Podemos, assim, classificar as bombas em dois tipos: bombas hidrodinâmicas e bombas hidrostáticas. As bombas hidrodinâmicas captam fluido que está inicialmente em repouso e irá impor a este fluido um enorme ganho de velocidade. Nessas bombas, há uma forte dependência entre o volume de emissão e a pressão de saída. Bombas axiais e centrífugas são exemplos de bombas que utilizam o princípio hidrodinâmico. Já as hidrostáticas, ao contrário das hidrodinâmicas, o bombeamento não é realizado através do ganho de velocidade, mas sim pela simples aspiração e transporte do fluido, utilizando variação do volume transportado. Por esse motivo, bombas hidrostáticas também são conhecidas como bombas volumétricas ou de deslocamento positivo. Assim, as bombas hidrostáticas podem ser subdivididas em três grupos: bombas de engrenagens, bombas de paletas e bombas de pistões. Nas bombas de engrenagens, temos as engrenagens externas, engrenagens internas, lóbulos e tipo girator. E nas de paletas, as balanceadas e deslocamento variável. Nas de pistões, temos pistões radiais e axiais. Iremos agora ver o princípio de funcionamento de cada uma dessas bombas. Primeiro vamos ver as bombas de engrenagens externas. Essa bomba consiste num par de engrenagens acopladas, sendo uma motriz e a outra que gira no sentido oposto. Desta forma, temos aqui a criação de um vácuo parcial na entrada de sucção da bomba. Depois, como podemos ver aqui na figura, o óleo é transportado entre os dentes da engrenagem e a carcaça por essa direção até a câmara de saída. E neste ponto, o fluido é forçado a sair devido ao novo engrenamento dos dentes. Como dá para ver, cria-se uma variação de pressão entre a saída e a entrada, gerando uma forte pressão radial sobre os dentes da engrenagem e também dos rolamentos, aqui nas duas engrenagens. Consegue-se assim chegar a valores bem altos de pressão de até 210 bar, podendo bombear até 660 litros por minuto, dependendo do porte da bomba. A título de exemplo, temos duas bombas no laboratório da bancada hidráulica e as duas são bombas de engrenagens externas. Outra bomba que possui funcionamento semelhante é a bomba de engrenagens internas. Como podemos ver aqui na figura, essa bomba agora utiliza dentes internos para o sistema de engrenamento. A diferença é que neste caso é necessária uma vedação em forma de meia-lua dos pontos onde a folga entre os dentes é máxima. Com isso, consegue-se formar câmaras de bombeamento entre os dentes. No restante, o princípio de funcionamento se assemelha ao de engrenagens externas. Primeiro, geração de vácuo para absorção do fluido na linha de sucção. Depois, o fluido é armazenado entre os dentes da engrenagem interna e é transportado para a saída por esses espaços. Por isso, ele é considerado uma bomba volumétrica, pois gera-se pressão através do deslocamento do volume do fluido. Em seguida, o fluido é forçado a sair devido ao novo engrenamento entre os dentes. E então, o ciclo se reinicia novamente com uma nova absorção do fluido aqui na linha de sucção. Agora temos a bomba de lóbulos. Temos dois lóbulos que possuem esse formato mais triangular, com todas as bordas arredondadas para permitir o engrenamento entre eles. Então temos um lóbulo motriz e o seu funcionamento é muito parecido com o de engrenagens externas, só alterando o componente. Ao invés de engrenagens, temos esses lóbulos aqui. Essas bombas possuem maior volume deslocado, ou seja, maior cilindrada, pois elas transportam e deslocam mais líquido proporcionalmente entre os lóbulos do que as bombas de engrenagens. O resto permanece igual. A absorção e geração de vácuo neste ponto, transporte entre a carcaça e os lóbulos e a expulsão do fluido devido ao reengrenamento dos lóbulos na saída. A última bomba dentro da classe do tipo de engrenagens é a bomba do tipo girotor. Essa bomba, por sua vez, possui funcionamento similar a uma bomba de engrenagens internas, sem a meia-lua. Aqui temos um rotor motriz interno que, ao girar, movimenta o rotor externo montado numa estrutura engrenada internamente. Esse engrenamento é feito de forma muito precisa para que as pontas do rotor
interno em contato com o externo vedem a câmara para o transporte de fluido entre os lóbulos, como podemos ver aqui nessa animação. Não precisa então da meia-lua como nas engrenagens internas, porém precisa de uma fabricação bem precisa e bem realizada para promover um correto engrenamento interno da bomba de rotor. Partindo para outra classe de bombas, aqui nós temos a bomba de palhetas. Lembra até o funcionamento do compressor a ar comprimido, palhetas que vimos lá em pneumática. Temos aqui um rotor com diversas ranhuras radiais onde ficam as palhetas. Esse rotor é montado excentricamente em relação à carcaça da bomba, de forma que, ao girar, as palhetas, por centrifugação, elas vão para a parte externa junto à carcaça. Então reparem que é criado um volume entre as palhetas, o rotor e a carcaça, que se torna uma câmara de bombeamento de fluido. A alteração da excentricidade aqui faz variar a vazão. E esse volume que varia desde a entrada do fluido na sucção até a saída, com a variação diminuição do volume, ocasiona um aumento de pressão durante esse trajeto aqui em verde, impulsionando o fluido aqui para a saída. Essas bombas possuem baixa manutenção e são bem eficientes e podem operar numa grande faixa de vazão, desde 16 litros por minuto até aí 129 litros por minuto, com pressões que podem chegar até a 200 bar. Vamos falar agora sobre bombas de pistões, começando com os pistões radiais. Essa bomba possui pistões montados no sentido radial em relação ao centro do rotor, que é excêntrico. Essa excentricidade provoca o movimento dos êmbolos dos cilindros, como mostrado na figura. Assim, é gerado movimento alternativo nos pistões, ora fazendo a sucção do fluido na linha de emissão, ora expulsando o fluido na linha de bombeamento. Se ao girar o rotor, o conjunto cilindro-êmbolo passa da posição inferior para sua extensão completa, tem-se a sucção do fluido. Quando ele passa da posição estendida para a inferior, ocorre o contrário. Então o êmbolo empurra o fluido e ele sai para a tubulação de descarga. O outro tipo de bomba de pistões é a bomba do tipo axial. Nessa montagem, os pistões estão dispostos de forma longitudinal, paralela ao eixo, por isso o nome axial. O giro do eixo provoca a rotação deste bloco que contém uma placa guia que faz os pistões se movimentarem. A ideia é semelhante à da bomba de pistões radiais, com um mecanismo diferente. Agora essa placa guia que faz o êmbolo aspirar o fluido na subida e empurrar para a descarga na descida da placa. Aqui podemos ver então que a variação da placa guia varia o curso dos pistões e, consequentemente, pode aumentar ou reduzir a vazão da bomba. Tanto as bombas de pistões radiais e axiais podem trabalhar com pressões bastante elevadas, na casa aí dos 700 bar, e são bastante eficientes com elevado rendimento volumétrico, em torno de 95%. Uma parte importante que deve ser considerada na montagem da bomba é o alinhamento do conjunto motor elétrico-bomba. A energia que impulsiona o bombeamento vem do motor elétrico e por isso nos referimos constantemente a esse sistema como conjunto motobomba. O cuidado que se deve ter neste ponto é referente ao alinhamento entre os eixos. Um pequeno desalinhamento irá gerar um esforço extra sobre o eixo que irá ser transmitido às partes giratórias internas da bomba. O desalinhamento pode ser tanto linear quanto angular, como pode ser visto aqui nessas duas figuras. Essa falha de montagem pode acarretar desgaste prematuro da bomba ou até mesmo danificá-la permanentemente. Dessa forma, é aconselhável utilizar algum tipo de acoplamento flexível, pois em caso de algum possível desalinhamento de eixo, isso não será transmitido à bomba, evitando seu desgaste e ou sua quebra. Agora vamos ver os aspectos de dimensionamento de bombas hidráulicas. 3 grandezas são importantes: o volume de absorção ou cilindrada, VG, o momento de torção absorvido, MT, e a potência absorvida, N. Para o cálculo da cilindrada, sabemos que a vazão da bomba QB é igual à rotação do motor, que chamaremos por N minúsculo, vezes a cilindrada da bomba, VG. Isso multiplica ainda o rendimento volumétrico da bomba, NV, ou seja, o tanto que a bomba perde em volume na absorção do fluido. Logo, VG pode ser calculado como QB sobre a rotação vezes o rendimento volumétrico. Como a cilindrada é dado em centímetros cúbicos por rotação e a bomba geralmente calculada em litros por minuto, multiplica-se por 1000 como conversão de unidades para deixar todas as grandezas nos padrões dos fabricantes.
Já o momento de torção absorvido MT pode ser calculado de duas formas. Podemos definir o MT como sendo a variação da pressão vezes a vazão da bomba dividido pelo rendimento mecânico hidráulico vezes a constante de conversão de unidade 100. Uma outra forma de definir o momento de torção é simplesmente dividindo a potência pela rotação e, no caso, multiplicando por uma constante 9.549 para, dado uma potência de motor em kW e a rotação em RPM, chegar ao momento de torção em Newton vezes metro. Chegamos às duas fórmulas para o cálculo de momento de torção absorvido MT. E por último, a potência absorvida. A potência é igual ao torque absorvido vezes a rotação N. Como geralmente a rotação N é fornecida em RPM, dividimos essa expressão por 9.549 para chegar na unidade kW. Então aqui nós temos as grandezas com as unidades utilizadas para o dimensionamento dessas três variáveis. De posse desses valores, é então na tabela de bombas e ver qual delas atende a todos esses critérios. É pegar sempre um indicador maior do que foi calculado por segurança. Como atividades para vocês estudarem em casa, realizar a leitura das páginas 57 a 68 do capítulo 3 do livro Automação Hidráulica. Como lista de exercícios, fazer os números 1, 2, 3, 7 e 8, páginas 77 e 78 do capítulo 3. Por hoje ficamos por aqui. Agradeço a todos pela atenção. Até a próxima aula.